Olá, está começando o programa Altype. Seja muito bem-vindo a tvabcd.com.br. Curta a nossa fanpage no facebook.com/programa Altype ou escreva para a gente direto no site da TV. Hoje nós vamos estar falando de uma profissão super concorrida, que é a profissão de ator. Tá? Segundo os atores, é preciso fazer um excelente curso de teatro, preparar o corpo, preparar a voz, ler sobre os mais diversos assuntos, observar tudo e todos, mas mais difícil do que isso ainda é estrelar uma novela, é estrelar um cinema, uma peça de teatro e ainda é entrar nesse acirrado mundo artístico. Não basta ter sorte ou talento, tem que ter persistência. Segundo o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, o SATED, de 2007 até hoje, mais do que duplicou o número de artistas sindicalizados. Passou de 12 para 28 mil. E isso que a gente está falando só do Rio de Janeiro. A gente não levantou os dados de São Paulo, de Porto Alegre, de BH, por exemplo, onde tem os maiores núcleos de atores e de artistas em geral, né? Bom, no programa de hoje a gente vai estar conversando com o Ito Katz, que é um ator que tem 49 anos e tem 26 anos de mercado. E com a Ana Maria Ribas, que tem 51 anos e 18 anos de mercado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, prazer enorme, obrigado por aceitarem vir aqui falar sobre a nossa profissão, né? E eu queria começar assim, entendendo um pouquinho como é que vocês começaram a carreira de vocês como ator, como atriz. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Mulheres primeiro? Bom, eu comecei por um acaso. Eu sou de Curitiba, morei lá praticamente a vida toda e vim pra cá mais ou menos uns 18 anos. E fui levar minha filha para fazer um teste. Para se agenciar. E eu cheguei lá, a pessoa olhou para mim e disse assim, olha, se você quiser trabalhar com a gente, eu já tenho um trabalho para você daqui 2 dias. Nossa, que bárbaro! Foi. Foi desse jeito. E, bom... Você nunca pensou, então, né, Ana? Aconteceu. Aconteceu, exatamente. Aí, bom, eu aceitei, fui fazer essa experiência, gostei muito. Enfim, a minha filha nunca trabalhou. Pra você ter uma ideia. Tem coisas que é o destino mesmo, Era para ser para mim. Era para ser para você e não para sua filha, na verdade, exatamente. Né? Oh, que bacana. Bom, depois desse trabalho, claro, aí eu fui me profissionalizar, né? Porque... Precisa, né? Você tem que ter um preparo e, enfim, esse foi o meu começo. Bacana, diferente, né? Eu comecei em 87, eu queria ser ator, mas onde eu morava não tinha escola de teatro. Onde você morava? Morava na Penha, aqui em São Paulo, mas não tinha, eu ainda não tinha carro, era mais novo, né? E então não tinha escola de teatro, mas tinha uma escola de música. Então eu fui fazer aula de canto na escola. Você canta também, né, Ito? Canto. E aí aconteceu o seguinte, no meio das aulas, um dos alunos da escola estava se formando numa escola de teatro lá de São Paulo, e aí ele fez um acordo com Quando você fala de São Paulo, você está falando do centro, né? Isso. Porque para quem está assistindo, quando ele fala Penha, é um bairro de São Paulo, isso bairro mesmo. da Zona Leste de São Paulo. Distante. Um pouquinho distante. Porque as escolas profissionalizantes ficam, ainda mais hoje, ficam mais centralizadas, né? As escolas de bairro hoje são de teatro amador ainda, né? Então ele estava se formando, ator profissional, e combinou com a dona da escola assim, vamos começar a montar musicais aqui? Que bacana. Então quem canta vai cantar, quem toca vai tocar e todo mundo vai trabalhar de ator. Então nós montamos gospel, nós montamos hair, chorus line, e a coisa foi dando certo. Mas aí a dona da escola casou e foi morar em Valinhos. E a escola ia acabar, e ele falou assim pra mim, poxa, você leva jeito, você não vai fazer um curso profissional mesmo, se formar ator de verdade para trabalhar, de verdade, né? Na carreira. E foi isso que eu fui fazer. Bacana. Foi muito bom. Em 1987, era um tempinho já, era bem diferente dessa muito, época de agora, muito né? Muito diferente, todas as 3 áreas. Como o SATED do Rio de Janeiro informou, tá assim, todos os anos o número de atores está aumentando, todo mundo quer ser ator, acha que é uma coisa maravilhosa. De fato é bacana trabalhar nesse meio artístico, mas todo mundo acha que é super fácil. Eu vou fazer um curso de ator, vou virar artista. Não é bem assim. E a pergunta é a seguinte, dá para sobreviver só como ator? Se você tiver que sobreviver só como a renda de ator, como é que funciona esse meio? Como é que vocês trabalham? Eu acho bem complicado, né? Se você não é um ator já
global, com nome, você não tem um salário, não existe. Então é difícil, né? Você não pode de jobs específicos, exatamente, né? Você não pode arcar com despesas mensais se você não tem, né? Você não aquela tem uma grana renda garantida mensal. por mês, né? Então é bastante complicado. Ana, você só trabalha como atriz Só. e como modelo. Isso. Você não tem uma renda paralela. Mas você não, é casada. mas eu sou casada e não então eu não tenho que sustentar uma casa. Sim, não é? o seu marido Exatamente, provém isso para dentro de exatamente. casa. Então assim, eu consigo fazer meu trabalho tranquilamente. sem né? ficar se preocupando com as contas para pagar no final do mês. Isso. Tá. Você aceita um trabalho ou não precisa pegar qualquer trabalho que apareça. É diferente de um ator que precisa sobreviver, Não, pagar um aluguel, completamente. pagar as suas contas, dependendo disso, porque não é todo mês que você consegue um trabalho. Exatamente. Apesar de que pode ter um mês que você consiga 2 ou 3 trabalhos. Isso. Mais ou assim menos que isso, você né? sabe. Você sabe exatamente como é que eu sou funciona, atriz né, também, Bia? então a gente sabe como é que funciona, é mais ou menos isso. Mas pra gente contar pra galera que tá começando, que tá querendo ingressar nessa carreira, que não é o mundo das estrelas, que não é uma coisa assim tão fácil. Eu vou fazer um curso, vou ser ator e amanhã eu vou estar na Rede Globo ganhando milhões. Não é assim. Ito, conta pra gente como é que é a sua vida financeiramente. Lógico que você não vai falar quanto que você ganha, né? Mas assim, dá pra levar essa vida só de ator ou você tem um trabalho paralelo? Olha, eu venho de uma família que meu pai e o irmão dele, meu tio, tem uma empresa. E eu sou o filho mais velho, o único homem, porque depois de mim vem mais 4 irmãs. E meu tio tem 3... Bendito fruto entre as mulheres. E a ovelha negra, porque meu tio tem 3 meninas e só eu, da família inteira, que quis ser ator desde o começo. Minhas irmãs têm outras profissões e elas se dão super bem na profissão dela. E eu que fui domesticado para ser o sucessor do meu pai, sempre quis ser ator e cantor, essas coisas. É duro. Mas aconteceu o seguinte, quando eu entrei, o primeiro dia de aula na escola, o meu professor falou assim, olha, ator é pobre. Ator tem que se desvencilhar do mundo material e comer, beber e respirar da arte. É verdade. Eu, como já vinha de uma formação, fiz 3 faculdades antes, né? Eu falei, não, isso pra mim não dá. Não é a vida que eu quero. Assim, eu não quero só depender de ficar passando chapéu, essas coisas, né? Então, eu decidi que eu ia conseguir provar para as pessoas e para mim também que você pode ter uma profissão e ser ator também. É lógico que te limita muito, você não consegue fazer trabalhos muito grandes, principalmente em televisão, essas coisas, mas dá para você manter as duas coisas. Eu de vez em quando eu estou trabalhando lá na firma decorando o texto, às vezes eu estou lá no estúdio falando com fornecedor, essas coisas. Tá fazendo as duas coisas mesmo, mas o prazer o prazer de ser ator com a obrigação de porque assim, quando a gente é jovem, você é bonito, você tem um corpinho bonitinho, você ainda consegue trabalhos melhores, mas você vai ficando mais velho, o corpo já não está correspondendo tanto, começa a dar dor nas costas, essas coisas, você não tem plano de saúde, essas coisas, é muito difícil. É complicado, é complicado. Por isso que a gente fala tanto, a gente vê tanto ator, assim, aparece na televisão, que o cara desapareceu, aí o cara tá lá na Casa dos Artistas. Quando a gente fala Casa dos Artistas, não é o programa Casa dos Artistas, e sim o Retiro dos Artistas. Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, porque ele não tem onde morar, porque é fato isso que você está falando, Ito. É fato, você pode pegar, óbvio que tem atores que ganham muito dinheiro, vamos falar de uma Cláudia Raia, vamos falar de um Giannichini, enfim, tem, né, Fernanda Montenegro. Como qualquer profissão, né? Sempre tem os que se sobressaem, mas é a minoria. Mas é a minoria. É a grande minoria. Você não trabalha para todo mês ter o seu salário, entendeu? Você trabalha assim, você vai fazer testes. Você passa um mês que de repente você faz 10, 15 testes e você não pega nenhum trabalho. E aí quando você vai ver, uma pessoa igualzinha a você, de cabelinho lisinho, moreninha, pegou o trabalho que você foi lá e fez o teste, mas de repente uma palavra a mais, a menos que você falou, você perdeu. Sim. E é assim que funciona, gente. Então, assim, não se iludam. Não estamos querendo que ninguém desista dessa profissão de forma alguma. A gente está querendo mostrar os bastidores, que não é tão fácil assim. E aproveitando esse gancho, eu queria que vocês me contassem, assim, qual é a maior dificuldade da carreira? O que vocês consideram como a maior dificuldade nessa carreira?
É sobreviver? É você se manter na carreira. Porque, como não é uma carreira que tem CLT, que você tem um salário fixo por mês, benefícios, essas coisas, saúde. Você pode estar fazendo uma novela das 8 hoje, de repente acaba a novela, acabou seu contrato, daqui a pouquinho você tem que acertar um trabalho para fazer um teatro infantil numa cidadezinha do interior pequenininha para ganhar o mínimo. E você como chama, aceitar esse tipo de coisa, que uma hora você está lá em cima e depois você está lá embaixo, é muito difícil, é muito complicado. Então Por isso que é bacana, assim, nessa situação a gente está conversando com duas pessoas. Assim, a Ana, ela pode tocar a carreira dela de atriz numa boa, porque ela tem o respaldo do marido dela, que trabalha, que consegue suprir as necessidades da casa. E o Ito também pode tocar a carreira dele de ator, ele é empresário, ele tem a empresa dele, então assim, ele consegue tocar a empresa e paralelamente tocar a carreira dele de ator. Agora, para quem está começando, de fato, é difícil, tem que aceitar, às vezes até fazer uma figuração, né? Às vezes você é um ator, você fez um curso, você fez um Macunaíma, você fez um curso fantástico de artes cênicas, de interpretação para TV, mas você precisa sobreviver. Então você aceita, às vezes, fazer uma figuração porque você tem uma conta para pagar. E é mais ou menos assim que funciona, né? Alguma vez vocês já pensaram em desistir da carreira? Eu pergunto isso para vocês, acho que vocês não, porque vocês passam por essa situação um pouquinho mais privilegiada, né? Mas... Eu não. Não, também não. Mas... De maneira alguma, adoro. Eu também. Mas assim, eu tenho amigos meus que viram e mexem, estão se arrancando os cabelos por aí, querem desistir porque não dá e não sei lá o quê, mas é complicado mesmo. Quando começa a barriga a roncar... Muita gente também no mercado, né? Muita gente no mercado, né? Então não é fácil. E assim, o que eu percebo? A pessoa acha que é o mundo das estrelas, como a gente estava falando, né? Então a pessoa ficou desempregada. Eu vou começar a fazer teste para comercial de televisão, eu vou virar artista e a minha vida vai ser resolvida. E não é assim que funciona. Muitos testes você tem que ter um DRT, porque o sindicato vai lá e fiscaliza o teste. Então, se você não tiver um DRT, você vai ter que virar as costas e ir embora, porque o sindicato não vai deixar você fazer o teste. Muitos testes, eles pagam o cachê teste só para quem tem DRT. Então, quer dizer, você não tem DRT, você pode até fazer o teste. O cara deixa você fazer o teste. Mas, de repente, ele não vai ligar a câmera. Ou seja, você não fez o teste, você fez papel de bobo. E você não vai receber o cachê teste, você perdeu o seu tempo. Então, assim, o bacana é, prepare-se, se informe, procure alguém que já trabalhe na profissão, que fica muito mais fácil de você ingressar nessa carreira. Bom, pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial. Fiquem aí, a gente já volta. Escrevam para nós, enviem dúvidas, enviem sugestão que a gente está aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa All Type. E neste intervalo comercial, nós estávamos aqui batendo um papo, né? E... Bom, comigo nunca aconteceu, mas com o Ito aconteceu uma experiência bem bacana. Ito, conta pra galera que eu acho que é importante que você aí que está nos assistindo escute o que ele tem para falar e mude a sua mentalidade, vai estudar, porque é importante estudar. Ito, conta a experiência que você teve. Isso já aconteceu várias vezes em algumas gravações, né? Mas outro dia eu fui fazer uma participação numa novela, uma participação pequena. Como ator. E tinha eu de ator e tinham 79 figurantes, a grande maioria figurantes mais jovens. Pessoas né? bonitas. Pessoas bonitas, né? Com um corpo bonito. Então, aí eles perguntando pra mim o que eu fiz, aquelas coisas, né? Aí eu falei que eu fiz escola, tudo isso pra mim, mas pra que eu tenho que sair aqui? Com quem que eu tenho que conhecer aqui pra dar uma voltinha aqui, pra eu conseguir alguma coisa assim que nem você na televisão? Eu falei assim, que mentalidade, né? Falei, vocês não têm vontade de fazer um curso para pegar técnica? Porque tudo é técnica mesmo, né? A gente se garante na técnica, né? Imagina, eu com esse corpo que eu tenho, com esse olho azul que eu tenho, com esse cabelo, eu não preciso fazer escola, eu me garanto por mim, né? Então, nem falar direito eles sabiam falar, né? Então, e assim, garotos, garotas, assim, sem mínimo
pudor. Eu não sei de onde surgiu esse tipo de coisa, que é fácil desse jeito você conseguir um estrelato. Saindo com alguém. Saindo com alguém. Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que algumas pessoas conseguiram desta forma. Mas a grande maioria não, gente. Tirem isso da cabeça de vocês. A grande maioria estuda, faz um curso de artes cênicas, faz um curso de interpretação para TV, vai estudar canto, porque hoje o ator, ele tem que atuar, ele tem que cantar, ele tem que dançar. Não basta só ser bonito. Obviamente que tem pessoas que foram no Big Brother e que demonstraram talento. A Grazi é linda, realmente, ela é uma excelente atriz. Mas ela não precisou sair com alguém para que isso acontecesse na carreira dela, na vida dela. Olha a história da Ana. A Ana foi levar a filha para se agenciar. E convidaram ela. Então, assim, a situação é completamente diferente. Se você pensar que você vai entrar na carreira artística desta forma, saindo com alguém, você está trilhando o caminho errado, meu amigo. Me desculpa, mas está errado. E se você não tem talento, você pode ser lindo, maravilhoso, essas coisas, tem um ditado que diz, você não engana todo mundo, toda hora, o tempo todo. O tempo todo. Pode Então, até conseguir alguma coisa... Faz um trabalho e desaparece, né? Porque Não tem jeito. O público pode não parecer, mas o público é muito inteligente e muito perspicaz. Ele sabe quem agrada, quem é bom, quem não é. Exatamente. Então, a tendência desse pessoal é do jeito que surgiu, apareceu, desaparece. sumiu. Exatamente. Olha, agora eu queria mudar um pouquinho desse foco e entrar um pouquinho na nossa parte técnica, que é o teste, que é o nosso trabalhar mesmo. A gente faz muitos testes, né? Para comerciais de televisão, para novela, para teatro, etc e tal. Qual que é a sensação quando você vai fazer um teste? Dá medo, dá nervosismo? Não, como é eu que gosto. Você curte? Eu gosto. Você vai com o maior prazer? Vou, porque é muito dinâmico, né? Então, toda vez que você vai para um teste, é uma situação diferente, com pessoas diferentes. Eu gosto muito disso. E no começo, claro, eu ficava um pouco nervosa e tal. É normal, né, Ana? Normal, mas isso já ficou lá atrás. Estou mais nervosa hoje com você aqui. Ah, imagina! Eu também, já passou minha fase de nervosismo, né? Eu fico às vezes nervoso com alguns assistentes de direção de teste, que às vezes você vai fazer um teste, nem eles sabem o que você tem que fazer. Então você chega lá no teste, ainda, né? eles não sabem o que você tem que fazer e não sabem te explicar, então você fica lá e eles ficam fazendo caras e bocas para você, e se você retrucar eles, então aí esquece, eles não ligam nem a câmera para você fazer o teste. É muito complicado. Hoje em dia eu tenho mania de fazer isso. Olha, eu não entendi o que você me falou. Dá pra você me explicar? E aí ele não sabe te explicar direito, porque nem ele sabe direito como é que é o teste. Então, já passei por essa experiência também. Eles têm, a gente se sente muito pequeno, às vezes, quando a gente está começando a fazer o teste, lá, o cara não vai gostar, o cara vai fazer uma... Não, mas você tem que aprender também a se impor, a mostrar Mostrar que você quer fazer direito. Sim, me sim. explica o que você quer de fato, que eu vou fazer direito. Vou fazer como você está pedindo, mas me explica. Eu Né? acho que esse é o mínimo, né? Tem muita gente boa, lógico, tem testes maravilhosos, mas tem muita gente que, puxa vida, deixa você meio desestabilizado. Nessa situação eu costumo improvisar. Porque às vezes dá certo. Sim, Isso aí ficou bom. sim. Exatamente, porque ele não sabe o que quer, então se você Não é? improvisa, pode dar certo, Isso. né? Agora, uma coisa que eu queria falar, não sei se acontece com a Ana, mas acontece com um monte de gente, não só comigo. E isso é normal, às vezes as pessoas ficam meio chateadas, falam, vou fazer mais teste. É você sair do teste, você saiu da porta e falar assim, puxa, mas eu podia ter feito diferente. E acontece. Puxa vida, Sempre. olha, Isso. por que eu não fiz isso, né? Dá vontade de voltar, né? Nossa. Vou voltar, vou fazer de novo. Então não desistam de fazer teste por causa disso, porque todo mundo passa por isso daí, né? Faz parte. Agora, o que é importante ressaltar também, pessoal, é que quando nós fazemos testes, como nós somos atores profissionais e temos DRT, nós recebemos um cachê teste. Nós temos um sindicato, né, como eu havia falado antes, o nosso sindicato aqui é de São Paulo, mas nós temos um sindicato que trabalha, que luta por nós, e esse sindicato, ele conseguiu reivindicar cachê teste para os atores. Então, quando a gente sai, a gente está indo trabalhar, a gente está indo fazer um teste, isso é trabalho, e a gente vai ganhar um cachê por isso, tá? Cada produtora paga um cachê diferente, na verdade, o valor agora, É R$80. R$80 seria o valor Aqui correto. em São Paulo, né? Aqui em Porque São só Paulo, funciona isso aqui. Eu não sei eu como é acho que que- funciona Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, não sei. Mas aqui em São Paulo seria R$80 o valor do cachê teste. Às vezes a produção, ela não tem uma verba assim tão grande, então ela paga um pouquinho menos, mas ela paga. Então você é ator, você tem DRT, você tem esse direito.
O que, mais uma vez, eu vou frisar e ressaltar. Você quer entrar na carreira? Estude para tirar o seu DRT, para fazer o seu teste, ganhar também o seu cachê teste. É importante, você vai ser valorizado e você vai ver que você vai gostar. Alguma técnica especial para decorar o texto? Como é que vocês trabalham? Eu tenho. Eu fiz curso de memorização, de leitura dinâmica, essas coisas. E eu, por estar trabalhando, às vezes eu tenho que ir gravar rápido, então às vezes eu coloco o texto no carro, assim, mas eu aprendi com uma das escolas que eu fiz, que chama-se A Imagem da Palavra. Eu posso dar um exemplo rapidinho de um teste que eu fiz já há um tempinho, vai. No teste eu tinha que falar assim, acaba de ser fechado um acordo entre a fábrica e os concessionários Volkswagen do interior do estado de São Paulo e por aí vai. Então, como eu faço para eu colocar a coisa na cabeça? Então, eu vou fazendo imagens. Então, eu pego, assim, alguma coisa que fechou. Então, eu sei que fechou um acordo. Eu lembro da fábrica da Volkswagen aqui da Anchieta e do concessionário de São José, que é a cidade que eu frequento. Então, eu sei que fechou um acordo com a fábrica e eu vou me garantindo por essas coisas. Bacana. É a associação, né? Nada mais é associação. Eu faço também, mas eu gosto de andar. Ah, que legal. Andar. Eu faço isso. Andando. Se eu ficar sentada, não consigo. Aí eu saio andando, eu não sei, é uma coisa minha. Você sabe que eu gosto de andar também e eu gosto de parar na frente do espelho. Isso, claro. Você vai andando e se aproxima, porque aí você se vê, aí você tem que ter uma reação, você já faz ali, já vê se ficou bom, não é? E às vezes eu também faço, às vezes eu não consigo uma imagem para colocar de uma palavra, eu às vezes escrevo o que eu tenho que falar e o que eu não lembro, aí eu fico escrevendo 10 vezes. Escrevendo, até memorizar, decorar. Se está muito difícil, eu aumento também, coloco na parede, venho andando e ele está lá. A gente está falando de textos para trabalhos um pouquinho menores, sim, né? A gente está sim. falando aí de texto para um comercial de televisão, alguma coisa assim. Agora é teatro. Teatro, gente, não tem jeito. A minha técnica eu pego o texto e me concentro, eu fecho numa sala e ali, batendo o texto, bato o texto até decorar. Depois que eu decoro o texto, aí eu começo a dar intenção. Eu já sei o personagem, eu já criei o personagem, mas é a minha forma. Enquanto eu não decorar o texto, eu não dou a intenção pro personagem ainda. Aí depois eu começo a dar a intenção. Eu não sei como é que você trabalha. Eu adoro improvisar, eu tenho um pouco de problemas com seguir a regra. Só que assim, você tem que respeitar os seus colegas, porque o diretor, muitos abrem para você pode, outros não, pode, algumas vezes não, né? Mas eu procuro sempre primeiro colocar do meu jeito e aí depois adaptar pro texto do jeito que está escrito. Eu faço ao contrário, para mim fica mais fácil para mim fazer desse jeito. Mas sempre que eu posso eu dou uma improvisada. Mas eu também, depois a gente trabalha exatamente ao contrário. Depois que eu decoro, eu vejo que como eu começo a dar intenção pro personagem, então eu percebo que eu consigo colocar uns cacos no meio, dar uma improvisada, mudar aqui e ali, né? Dando a intenção pro personagem mesmo, e que funciona melhor com você, porque às vezes dentro de uma frase você está acostumado a usar uma outra palavra, uma coisa tua. Aí vai ficar muito mais natural. Exato. Mas aí depende também do diretor. Você conversa com ele, se não tiver problema, aí você se solta. Exatamente. Ed, eu queria que você colocasse agora alguns comerciais, alguns trabalhos da Ana e do Ito, e depois eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para eles referente a esses trabalhos, pode ser? E aí, não vai levar a telecena hoje? Telecena? Não, obrigado. Vale a pena. Você viu quanta gente já ganhou? É isso mesmo. São mais de 30 mil prêmios instantâneos. E por apenas R$6 você concorre a casa, carros, motos ou milhares de prêmios em dinheiro no Ganhe Já. Que tal? Não, hoje não. Deixa pra próxima. Me dá uma telecena. Ganhei! Ganhei uma casa da telecena! Ganhei! Obrigado! Vai deixar a sorte pra próxima? Não deixa ela escapar. Compre a Telecena e conheça a nova quadra da sorte. Agora são 4 chances para concorrer a casa, carros, motos e mais de 30 mil prêmios em dinheiro.
Depois você ainda acompanha os sorteios semanais e na última semana tem mais de 1 milhão em prêmios. Aproveite. Moça, eu quero uma telecena. Aliás, uma não, me dá logo 4 de uma vez. Uma pra mim, uma pra minha mãe, outra pra minha esposa e até pra minha sogra. Telecena, agora com 4 chances no ganho. Por favor. Meu nome é Rubens Baronese. Eu estou procurando pela minha tia. O nome dela é Cora Baronese. Cora Baronese, um momento. Doutor Sidney, o senhor Rubens Baronese, ele está aqui procurando a dona Cora Baronese. Tá bem. Ele já vem, um minuto. Obrigado. Pois não? Doutor Sidney? Sim. Prazer. Meu nome é Rubens Baronese. A minha tia Cora Baronese, ela foi atendida pelo senhor? Foi mesmo. E como é que ela está? O que ela teve? Bom, ela teve um pico hipertensivo. Nada muito sério, mas necessita cuidados e é bom deixar ela em observação. Sabe como é, né? Na idade dela, todo cuidado é pouco. Mas agora, como é que ela está agora? O estado geral dela é bom. Nós estamos monitorando o coração, por isso ela está na UTI. Mas eu acho que logo, logo ela vai poder ter alta. Que bom, doutor, muito obrigado. Ela vai precisar ser acompanhada de perto. Vai precisar de cuidados. E ela me disse que morava sozinha. Mora sim. Mas não vai poder mais. Pelo menos por enquanto. Eu entendo. Mas não tem problema. Eu vou levá-la para minha casa. Ok. Tudo de bom, até logo. Obrigado. Atenção! Vamos nomear agora a nossa melhor diretora, Olivia Weider. Digam viva! É um prêmio merecido a alguém realmente excepcional. Diretoria, pois não? Chegou o que faltava para você ter telefone e internet em casa. Agora você pode ligar de casa com muita economia. E ainda fazer chamadas para celular e DVD com preço de orelhão. Linha da Economia Família. Só R$ 34,90 e 150 minutos por mês. E ainda dá para ter internet sem limite para usar. Oi, filho. Vamos sair para dar uma passada na Telha Norte? Tô afim não, mãe. Vamos, a gente vai reformar seu quarto. Eles estão de olho. É no meu porquinho. Ai, nós vamos trocar o piso da sala, né, amor? Não falei? Na Telenorte, seu dinheiro rende mais. Você leva grandes marcas por R$1 na compra de uma super oferta. São centenas de produtos por apenas R$1. Pode levar? Que dá. E você paga em 10 vezes sem juros. Pode levar que dá. Telenorte, preço baixo. É o nosso forte. Pode levar que dá. Mãe, quanto tempo sai o jantar? 15 minutos. Ah, mãe, eu tô super atrasado. Não dá pra esperar 15 minutos. E 2 minutos? 2 minutos? Agora 1h56. Fugine, prato pronto? Ah, esse dá pra esperar. É o da promoção, Fugine com amor pra você.
Você manda 3? Estamos de volta com o programa All-Type. Agora a Ana e o Ito vão responder para nós se alguém já reconheceu vocês na rua depois de algum trabalho que vocês fizeram. Já. Já? Conta aí. Já. Como é que foi? Bom, teve alguns trabalhos, mas teve um da Telecena, que pro Dia das Mães, que eu acho que passa bastante, né? Passa. E aí as pessoas gravam Acho que todo mesmo. intervalo comercial. E nesse ano eu inserem. eu ia sair na Vai Vai, na escola de samba, e quando eu fui buscar minha fantasia, que eu entrei assim, já um cara gritou, moça da Telecena! Bacana, não eu é achei, bacana? É legal, mas ao mesmo tempo, sabe, eu não esperava, né? Bacana ser reconhecido, né? Depende. Supermercado, as meninas também do caixa, você não tá no comercial tal, sabe? É que você foi naquele supermercado aí elas já X sabem, geralmente vou ali perto de casa, então elas já sabem, então cada vez que elas me veem, elas ficam ligadas, né? E aí elas comentam, quando eu chego lá, elas já comentam. Que bacana. Já aconteceu comigo, mas já aconteceu umas coisas engraçadas. Uma vez eu aceitei de fazer um comercial de um produto para parar de fumar. Ai, meu Deus. Você fuma aí? Não. E eu nunca tinha fumado e... Só que assim, o produto, nem eles sabiam o que era. Eu estava gravando o produto e eu falava, mas é para tomar, injeção? No fim era um adesivo. Mas quando eu gravei eu não sabia. Então eu tinha que dar um depoimento e falar aquelas coisas. Deus. E um dia eu estava num ponto de... Não, eu estava no metrô. E veio uma mulher e falou assim, eu usei aquele produto que você fica anunciando lá e não me fez nada, que você não queria me bater, começou a juntar gente. Eu falei, nossa, não pode, essas coisas são meio complicadas. Mas ela usou, então? Ela usou da forma correta, errada? Como é que foi? Não, deve ter usado da forma correta, porque depois vendia o produto. Quando eu gravei, ainda não tinha chegado no Brasil. E aí, como você saiu dessa saia justa? Nossa, eu falei, mas aqui é um comercial, tem para algumas pessoas serve, para outras não sei lá o quê. Não, mas eu gastei meu dinheiro, você vai ter que me ressarcir. Eu queria que eu pagasse a pessoa, né? Eu falei, olha, a gente tem que escolher melhor as coisas que a gente faz, né? A gente, às vezes, não percebe, né? Porque como era uma coisa que eu ia improvisar, era um trabalho que eu podia falar o que eu quisesse, eu falei, é bacana, né? É um exercício pra mim, nossa. Claro. Mas... E uma vez eu fiz uma gravação pro Pânico com uma amiga minha, atriz, e era uma história que era uma brincadeira, só que era feito uma coisa séria, chamava Histórias Reais. Então eu era o marido de uma mulher que botava ovo. Então... Ai. Bom, Pânico... mas o pessoal assim mesmo, também depois começou a me chegar na rua. Como que você... Porque na história, alguns ovos eu tive, meus filhinhos, né? E outros eu vendia no mercado clandestino. Aí tinha um médico, nós tínhamos uma chapa. Você não sabe que Pânico é... Mas olha, por incrível que pareça, o pessoal ficava... Tem gente que acredita. Você vendeu os ovos. Porque era assim, tinha tido um caso na Noruega e outro caso em Ribeirão Preto, no Brasil. Então era tudo feito assim, meio com música de fundo, né? E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Acreditam, nossa. E depois ficava, como você vai vender os ovos que tua mulher bota? Eu falei, nossa. Eu falei assim, não, e é verdade, olha, é meio perigoso. A gente tem que escolher um pouco melhor o que a gente faz, porque senão... Nossa, essa eu fiquei... Nossa, e ela teve, coitada, ficaram xingando ela um tempão. Você que bota ovo, você que galinha, não sei lá o quê. Até hoje. Não é possível, Ito, não é possível. Nossa, é incrível. Deus, é embaraçoso, né? Porque você nunca... Eu tava fazendo aquilo porque era o Pânico, era uma coisa engraçada, eu gosto de comédia. Todo mundo sabe comédia, que os caras né? fazem comédia, que tudo ali é uma brincadeira, que é pra você dar risada, pra você sair um pouquinho do seu mundo e, né, espairecer, relaxar. E as pessoas ficam te apontando e ficam falando e ficam te julgando. Oh, é muito engraçado, né? Caramba! Escuta, qual foi o trabalho mais difícil que vocês já fizeram? E por quê? O que aconteceu que foi difícil esse trabalho? Eu tenho um que eu esqueci. Não precisa falar o cliente, mas... Tá. Eu não conseguia dar o texto. Ele nem era tão longo, mas a gente teve que ir para Santos e eles marcaram 4 horas da manhã. Então eu praticamente não dormi, né? Sim. Vou dormir depois da meia-noite para acordar às 4.
Bom, enfim. Aí já foi cansada pro trabalho. Sim, daí a gente foi até Santos, porque eles queriam fazer uma cena com o sol nascendo e tal, eram várias cenas. E quando chegou umas 10 horas da manhã, era a minha cena. E eu tinha que dar o texto, eu simplesmente não conseguia. Eu estava com muito sono e qualquer coisa me desconcentrava. Aí uma pessoa que passava atrás, o carro que buzinava, e não rolou mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava perto da hora do almoço, a gente foi almoçar, o diretor era uma graça, ainda bem. Ainda bem. E aí ele virou para mim e disse assim, olha, a gente vai voltar para São Paulo e escolheu um lugar aqui em São Paulo, numa praça, e a gente vai fazer lá a tua cena, né? Então você pode almoçar e descansar e tal. E aí eu dormi na van. Ai, que ótimo. Nossa. Deu uma descansada, Eu dormi na van, né? de volta. E aí quando chegou eu despertei, nossa, e aí ficou muito fácil, veio tudo. Quer dizer, pra mim... Ufa! Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir, gente. Tem que dormir, senão não funciona. Se tiver que dar um texto, então, nossa... E foi uma experiência muito desagradável, porque eu não conseguia, eu fui ficando nervosa. Se sente meio que impotente quando isso acontece, e era uma coisa que nem era complicada, sabe? Depois fluiu, foi uma delícia, deu tudo certo. É o cansaço. E olha, quando a gente fala de novela, né? E até de teatro, porque às vezes você está num teatro que você viaja, você tem espetáculo todos os dias em cidades pequenininhas, ou se você faz teatro escola, aí você tem várias apresentações para várias turmas, então 2, 3, 4 apresentações por dia. Ou você está gravando uma novela, se você é um protagonista de uma novela, você grava 12, 14, 16 horas, então é cansativo. Sim, você tem muito texto. E você, de fato, você tem que descansar. Não é um mundo, né, o cor-de-rosa, assim, tão maravilhoso como as pessoas acham que é, né? Eu tive dificuldade assim. Eu caí de paraquedas num programa de humorístico da TV, de um comediante famoso, e eu recebia texto, com todas as marcações, e o comediante tinha um teleprompter, que ele lia, ele não precisava decorar. E os outros com atores conhecidos, né? De repente eu comecei a gravar e eu comecei a perceber que o dono do programa, o comediante, fazia as coisas do jeito que ele queria. Ele ia lendo e os outros atores já com mais tarimba também iam acompanhando e eu lá no meio querendo as deixas, né? Então, nossa, eu ficava totalmente perdido. Então, isso é uma dica também que nos cursos de teatro a gente aprende a lidar com isso. Você não aprende a sair com alguém, né? Você aprende no curso de teatro. Com certeza. Nossa, isso é assim, a gente fala, não, eu vou fazer uma novela, né? Quando você está com gente experiente, você tem que utilizar da técnica que você aprendeu na escola para se virar, porque senão fica uma coisa desagradável para você, para aquele que está contracenando com você e para a equipe toda, né? E também assim, você tem que ver que hoje em dia você precisa do trabalho. Se você não correspondeu ao que eles querem, tem 500 pessoas atrás. Então você tem que tentar fazer o melhor que você pode, vamos né? chamar o fulano. Não vamos chamar o fulano porque naquele trabalho ele não acabou o trabalho, ele não correspondeu. Não. Isso, acabou. Para passar de boca em boca é 1 minuto. Exatamente. Então tem que estudar mesmo, tem que aprender a se virar. Escuta, vocês acham que tem que estar no lugar certo, na hora certa, que tem que ter QI, além disso? Olha, em todo lugar esse negócio de QI existe, não adianta, em qualquer profissão tem. Mas aquilo que eu falei, se você não for bom, você não vai conseguir enganar todo mundo um tempão, uma hora. Cai, né? Agora a Ana esteve no lugar certo, na hora certa e aconteceu, né? Então eu acho que tem de tudo um pouco, né? Eu tive... Teatro também, eu fui convidada para participar. Tu teve um pouco de sorte, além de talento que você teve sorte também, né? Exatamente. Você teve um QI também, que ela te convidou para participar. No caso de você ter levado a sua filha até a agência e eles terem te convidado para ser atriz, foi sorte. Então, eu acho que é um misto, né? Você tem que ter talento. Se você tiver QI bacana e sorte, perfeito. Para fazer o teste para ver se realmente era a pessoa. Aí você fez o teste e passou no teste. Sim, exatamente. Assim foi no cinema também. Daí. 2 filmes que eu participei também foi assim. Né? A pessoa me chamou, mas claro que eu fiz o teste para ver se obviamente a pessoa também não te chamaria se não soubesse que você... de fato, corresponderia àquele personagem que ela gostaria de colocar, né? Mais ou menos assim funciona. Mas as coisas fluíram de maneira... Comigo aconteceu uma coisa assim, eu também estava no lugar certo, no dia certo, por isso que eu comecei a fazer novela na televisão, porque eu fazia figuração.
Um dia, uma das novelas, primeiras novelas da Record, o ator principal da novela foi meu diretor, então ele era meu amigo. E eu sempre fiz crítica de cinema, e e eles gostavam do que eu escrevia. E um dia eu estava lá de figurante, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma cena difícil hoje, eu queria que você visse a cena que eu vou fazer. Falei, não posso ir, porque eu não posso sair da figuração aqui e andar, né? Tem que ficar... Não, eu vou pedir uma autorização e você vai lá no estúdio. E eu fui. Mas, Ito, deixa eu só te fazer... Figuração era no início da sua carreira. Sim, hoje sim. Você não faz mais. Não, hoje eu não faço. Nem por, assim... Porque o que eles pagam não compensa o tempo que eu vou ficar longe lá da firma, essas coisas. Então tem que ser alguma coisa que compense pra mim. Eu também já passei dessa fase. Eu acho importante fazer figuração pra gente conhecer como a coisa funciona, como ela brota, né? Mas eu acho que isso aí tem uma data de validade. Você não pode levar isso sempre, não, porque... Só pra quem tá nos assistindo, só pra entender um pouquinho. Porque, assim, eu acho que nem é interessante você ficar fazendo muito tempo isso, mas é legal você fazer, também pra você conhecer como é lá embaixo, atrás né? das câmeras, exatamente. Então, só para terminar isso, aí eu cheguei lá no estúdio, o diretor tava lá, tudo, né? Então você tinha que ficar quietinho, porque tava, né? E tinha uma moça com umas crianças, e as crianças correndo no estúdio, né? E a moça querendo tirar foto com as crianças, essas coisas, e eu falei assim para ela, olha, e os atores estavam concentrados porque a cena era difícil. Não, ninguém dava atenção para ela nem para mim. Eu falei, vou segurar seu menino, você segura sua menina, porque se começar muita coisa aqui, a gente vai ser convidado a se retirar e não vai voltar nunca mais aqui, né? E aí, na hora que ia começar a cena, chega a diretoria da Record, porque era a primeira cena em HD que iam fazer no estúdio. E aquela moça que estava lá era a mulher de um dos diretores da Record. Quando viram que ela era mulher do diretor, todo mundo fotos com as crianças, e pegavam crianças, atores, abraçando, tudo. E na hora, aí fez a cena, eu estava indo embora, na hora eu fui despedir dela, que eu estava lá com ela, nem sabia quem era. Ela falou assim para mim, olha, você foi a única pessoa aqui que me tratou normal antes de saber quem eu era. Então, deixa seu nome comigo que um dia, quem sabe eu não consiga te ajudar a fazer alguma coisa. Que bacana. E dito e feito, passou uma outra novela que eu também fiz figuração. Na outra, uma das produtoras me ligou e falou assim, olha, eu não vou dormir enquanto essa novela estiver no ar por tua causa. Mas eu recebi uma indicação sua para te dar um papelzinho nessa novela. Então você não me decepciona, pelo amor de Deus, né? E eu fui lá e comecei a fazer. E de lá eu consegui outras coisas, né? Mas foi também uma coincidência de eu estar no lugar certo, na hora certa, numa situação... E depois teve a indicação dessa esposa, desse diretor. Eu nem esperava, né? Eu não estava esperando, era uma coisa que a gente... Né? É uma coisa que eu digo, faça o bem sem olhar a quem. Então, assim, ela fez o bem, né, para uma pessoa que tratou ela super bem, tratou os filhos super bem, e aconteceu e foi ótimo. Bacana, eu acho que é isso aí mesmo. Se você tem essa oportunidade, você tem mais que aproveitar, né? Tem uma outra história também que eu vou contar rapidinho também, não sei se o pessoal vai editar depois. Eu fui fazer uma vez um comercial, os micos que a gente paga, né? Cheguei no comercial, só tinha loiro de olhos azuis e eu. Oh, meu todos Deus. Grandes, todos, né? Sarados. E eu lá, né? Aí, e tinha um garotinho lá, e ninguém tava com paciência também com o garotinho. E eu lá, falei, puxa, o que eu vim fazer aqui, né? Lá. Aí eu comecei, não tinha o que fazer, ninguém conversava comigo, não conhecia ninguém. O garotinho começou a jogar carta comigo. Umas cartinhas que tem de uns joguinhos japonesinhos. Eu fiquei lá, jogando comigo um tempão. Bom, fiz o teste, né? Falei, vim aqui pagar um mau mico da minha vida, né? Quando eu tava indo embora, eu fui pra casa, tudo, desencanei, né? Aí me liga o pessoal da produção. Você teria condições de pintar seu cabelo de loiro e usar uma lente de contato? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque aquele menino que você estava brincando lá era o filho do diretor, ele vai ser o principal e ele quer que você faça o papel do pai dele. Que bacana! E eu pintei meu cabelo loiro, e botei lente de contato e fiz o... Você tá brincando que você pintou seu cabelo de loiro? Que bacana! Me atrapalhou tanto depois, porque... Não, você teve que voltar depois da sua cor. Não, porque depois, fora isso, eu ia fazer teste, eu fui gravar uma vez um capítulo de uma novela e o diretor me viu lá. Mas como que esse cabelo loiro? Homem de cabelo loiro tingido, não sei lá o quê. Nossa, me atrapalhou. Aí começou a me atrapalhar. Aí você teve que voltar a sua cor de cabelo.
Mas eu tive que terminar o trabalho lá primeiro, né? Então, enquanto eu tava com o cabelo loiro, me atrapalhou. Ah, entendi. Ah, mas tudo bem, você pegou um trabalho bacana, enfim. Eu acho que faz parte também. Às vezes a gente tem que cortar o cabelo, às vezes a gente tem que pintar o cabelo, tem que botar uma lente. Se você vai pegar um trabalho que você quer de fato fazer, você tem que aceitar, não tem o que fazer, né? Fazendo um bate-papo mais rapidinho agora, qual o artista preferido de vocês? Nacional? Nacional, internacional, alguém que você, de repente, seja um ícone para você. Ah, eu gosto muito da Meryl Streep. Só eu, né? Também. A nossa Marília Pêra, adoro. Também. Ah, é difícil, né? Citar alguns, deixa eu ver. Assim. São muitos. O nosso tem bastante. Você, tu tem alguma? Glória Pires, adoro também. Eu já sou mais chato para isso. Eu tenho uma atriz que eu queria ser ela quando eu crescer. Chama-se Julianne Moore, que para mim ela consegue os filmes que ela tá, ela e a Glenn Close, eu acho, ela consegue te colocar no filme junto com ela, porque o que ela faz? Ela não viaja junto, né? Ela é uma atriz minimalista, ela com a imagem dela, ela não faz careta, ela não faz nada, com o olhar dela, ela te bota pra como se você estivesse pensando o que ela tá fazendo na hora. Eu adoro, acho que pra mim os bons atores conseguem fazer isso, de botar você dentro do filme junto pra pensar junto com ele. Aquele sentimento junto com ele, né? E ela é terrível. Viu? Cinema, teatro ou novela? Olha, aquele negócio. Teatro é a arte do ator, cinema do diretor e televisão do patrocinador. Mas você prefere qual? Eu, com certeza, eu prefiro cinema, porque cinema é aquela arte que te imortaliza. Então a televisão, você fez a novela, você fez alguma coisa, acabou, já te esquece. O teatro também, com o tempo você vai sumindo, né? Agora o cinema fica, né? O cinema você... Cinema, teatro ou novela? Cinema, novela e teatro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu já trabalhei com os dois. Eu já gravei para Record com o Ito. Eu já gravei comercial com a Ana. Quero agradecer a presença de vocês. As portas do All-Type estão abertas para quando vocês quiserem voltar, divulgar algum trabalho, muito obrigado mesmo. Contar outras histórias, trazer outras pessoas. A gente vai estar colocando depois o e-mail deles, caso vocês queiram mandar algum e-mail para eles. E a gente vai finalizar o programa hoje de uma forma diferente. A gente tem uma propaganda que nós fizemos, eu e a Ana, juntas. Então nós vamos finalizar esse programa colocando as cenas desse comercial que nós fizemos juntas, tá bom? Que eu nem lembrava. Ela nem lembrava, gente. Como não lembrava? Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Escrevam para nós, curtam a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/programa Alltype, ALLTYPE. Até o próximo programa e eu fui.